Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, a nossa última aula foi sobre a primeira lei de Mendel. A gente viu ali o básico da lei, vimos o que acontece, qual foi o experimento que o Mendel realizou e também, para aprofundar nossos estudos, nós fizemos alguns exercícios. Nessa aula, a gente vai ver que essa primeira lei ela pode sofrer algumas variações. Pode ser que não aconteça tudo certinho como ele propôs, tá? Então a gente vai ver quais são essas variações. Pessoal, antes só vamos relembrar então como que foi o experimento que o Mendel fez para postular a primeira lei. Ele cruzou gerações ali puras, então as gerações verdes, fenótipo verde e fenótipo amarelo, e cruzando esses dois tipos com esses fenótipos, verde e amarelo, 100% de ervilha com fenótipo amarelo, e ele entendeu que as ervilhas, os gametas ali daquelas plantas, eram produzidos, eram passadas essas características através dos gametas, então os gametas que carregam essas características, e a gente já estudou a relação da meiose com a genética. Então, no cruzamento desses gametas, eles acabam unindo esses pares de cromossomos, esses genes, esses alelos que a gente estuda bastante na genética. O que a gente vai focar? Aqui no cruzamento heterozigoto. Então, esse Vzão, Vzinho, esse indivíduo heterozigoto foi cruzado com outro indivíduo heterozigoto, gerando aqui essas essas variáveis de indivíduos, e a gente vê que nesse tipo de cruzamento de heterozigoto, o fenótipo apresentado com esse cruzamento foram 3 dominantes, aqui Vzão, 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 Vzinho e Vzão, Vzinho. Então, 3 dominantes, 75% de dominantes, que no caso é a ervilha amarela, e um recessivo, que é o Vzinho, no caso, a ervilha verde. Genótipo, então, um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, a partir do cruzamento de heterozigotos, aqui com essa primeira lei de Mendel, a gente vê que esse é o padrão: fenótipo 3 para 1 e genótipo 1 para 2 para 1. Só que isso pode acabar variando. Esse cruzamento entre esses heterozigotos pode ser que não resulte nesse tipo de fenótipo apresentado e nesse tipo de genótipo que a gente vê. Pode sofrer uma variação. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Pessoal, a primeira variação entre cruzamentos de heterozigotos é chamada de dominância incompleta. Bom, relembrando que a dominância é quando em um indivíduo heterozigoto, por exemplo, o fenótipo expressado parte do alelo dominante. Então, é o alelo dominante que domina a expressão da característica, que vai dominar a expressão daquele fenótipo. No caso da dominância incompleta, não acontece bem assim. No caso da dominância incompleta, esse indivíduo heterozigoto, ele apresentaria um fenótipo intermediário e não o fenótipo do alelo dominante. Aqui nessa figura a gente consegue ter um exemplo disso, que é o cruzamento de flores de colorações diferentes. Aqui a flor de coloração vermelha, o genótipo é VV. Já de coloração branca, o genótipo é BB. Vão produzir gametas, gametas V e gametas B. Esses gametas, quando se unem, quando se fecundam, eles produzem um indivíduo. Só que esse indivíduo, que no caso vai ser VB, ele não tem uma expressão de fenótipo vermelho ou branco. No caso do vermelho, que seria o alelo dominante. Não expressou essa coloração, esse fenótipo dominante, não expressou a coloração vermelha. Acabou expressando uma coloração intermediária, que é a cor rosa. Tá? Então, o genótipo VB expressa
a cor rosa, que é uma cor intermediária. Quando houver, que é a geração F1, quando houver a autopolinização, ou seja, o cruzamento de VB com o próprio VB, o que vai resultar? Vai resultar aqui em um indivíduo Vzão, Vzão, e o indivíduo VB, em outro indivíduo VB, com essas cores rosa, e o BB, com a coloração branca. Então, se a gente for distribuir o genótipo e o fenótipo, fica como o resultado da F2? Fenótipo, ou seja, a característica que é vista, que é expressada. Uma característica vermelha, que é a dominante, no caso aqui o VV. 2 intermediários, que é a cor rosa, o VB e o VB aqui. E um recessivo, que é a cor branca. No caso do genótipo, um homozigoto dominante, VV, 2 heterozigotos, VB, e um homozigoto recessivo, BB. Tá? Vejam que aqui o heterozigoto são alelos diferentes, isso quer ser heterozigoto, tá? E não necessariamente está ali com a letra minúscula, ok? Então vejam que o heterozigoto ele acaba expressando um fenótipo intermediário e não o fenótipo que seria do alelo dominante. Tá? Então essa é uma variação entre cruzamentos heterozigotos, então uma variação da primeira lei de Mendel. Segundo, uma outra variação é a codominância. No caso da codominância, os indivíduos heterozigotos, como eles não vão expressar o fenótipo do alelo dominante, eles acabam expressando os dois fenótipos, tanto do alelo dominante quanto do alelo recessivo. Ele acaba expressando características de indivíduos homozigotos. Então, nesse caso, por exemplo, aqui a vaquinha branca, ela é BB. A vaquinha marrom, preta, né, a vaquinha escura, ela é AA. Quando são cruzados, os indivíduos são AB. Qual o fenótipo desse indivíduo? Ele expressa tanto a cor branca quanto a cor escura. Então é fácil de identificar, porque ele está expressando os dois fenótipos. Se esse indivíduo ele for cruzado com outro heterozigoto, se a gente fizer o quadro de Panet, qual vai ser o resultado? AA, AB, AB e BB. Então, olha lá. Um homozigoto, um azão, que no caso seria o dominante, 2 AB e 1 BB. Esse é o genótipo. E o fenótipo? O fenótipo seria a cor preta, 2 de mesclado, né, das duas cores, mesclado, e 1 de cor branca. Então, esse seria o fenótipo. Genótipo e fenótipo, sendo que no indivíduo heterozigoto, o fenótipo ele seria expressado das duas maneiras, ok? Um outro conceito importante aqui nas variações é o conceito de penetrância. No caso da penetrância, as pessoas, os indivíduos, os seres, eles têm um genótipo específico, só que esse genótipo, todo mundo tem o mesmo genótipo, só que esse genótipo ele é expressado em fenótipos diferentes. Então, todo mundo, por exemplo, aqui é azão-azinho. Azão-azinho, 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 e assim vai. No entanto, o fenótipo ele acaba diferindo. Alguns indivíduos são azuis e outros indivíduos são pretos. Então, essa expressão de características de fenótipo partindo de um mesmo genótipo significa a penetrância desse genótipo.
Então, eles podem ter um fenótipo variável ou incompleto. Penetrância incompleta é quando o fenótipo ele acaba variando. E em relação à penetrância, tem um outro conceito, que é a expressividade. No caso da expressividade, é o quanto aquele genótipo vai ser expressado em fenótipo. Então, ele pode ser expressado em um fenótipo uniforme, então todos os indivíduos vão expressar aquele fenótipo normalmente, ou em um fenótipo variável. Então, a expressão ela vai ser maior ou vai ser menor. Aqui nessas figuras a gente tem exemplo de penetrância e expressividade completa. Então, olha só, todo mundo tem o mesmo genótipo e todo mundo expressa aquele fenótipo relacionado àquele genótipo. Penetrância variável, a gente viu no slide anterior. Expressividade variável, então, todo mundo tem o mesmo genótipo, no entanto, ele é expresso de forma variável. Aqui a gente tem variações da cor azul, por exemplo. E penetrância e expressividade variáveis também. Então, variabilidade tanto na penetrância daquele genótipo quanto na expressividade daquele genótipo e, consequentemente, do fenótipo. Outro exemplo de expressividade é a polidactilia pós-axial, que no caso o indivíduo tem aquele genótipo para a polidactilia, só que a expressividade desse fenótipo vai variar. Por quê? Pode ser uma polidactilia em que não tem ali a associação de músculos e osso, ou pode ser uma polidactilia que sim tem uma expressão mais intensa e esse dedo a mais ele é formado a partir de músculos e ossos também, tá? Então, a expressividade ela acaba variando. Tem o genótipo para a polidactilia, só que a expressividade do fenótipo acabou variando. Tudo bem, pessoal?